Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a revolta da vacina hoje, um fato histórico pouco comentado e que muita gente desconhece. A revolta da vacina aconteceu em 1904, do dia 10 ao dia 16 de novembro de 1904. O contexto dessa revolta foi no Rio de Janeiro, onde ficava a capital do Brasil, que era o estado da Guanabara, certo? E o presidente da época era o presidente Rodrigues Alves, que era um médico nascido em Guaratinguetá. O Brasil ainda era um país que estava iniciando a sua república, era um país que o analfabetismo era muito grande e a ignorância da população era muito grande. Assim, o presidente da república, ele tinha uma ideia de valorização e reestruturação da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente o Distrito Federal da Guanabara. Foi eleito como prefeito da cidade do Rio de Janeiro um engenheiro chamado Pereira Passos, ou Engenheiro Passos, que é o nome de uma cidade hoje do Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos, com o apoio do presidente da República, Rodrigues Alves, aprovaram um projeto de remodelação urbanística do Rio de Janeiro. Para isso, eles precisavam colocar abaixo todo aquele aspecto de cidade colonial que existia, né? Então, várias casas e patrimônios históricos coloniais foram abaixo. Mas para a gente entender isso aí, eu tenho que falar um pouquinho do contexto, né? O Rio de Janeiro era uma cidade populosa para a época, milhares de pessoas moravam no Rio de Janeiro, existiam doenças por falta de esgoto, a maior parte da cidade não tinha esgoto, só o centro da cidade do Rio de Janeiro, em lugares muito específicos. Era um bolsão de pobreza a cidade, e a falta de higiene, de água encanada, propiciava o aparecimento de moléstias. A gente tem que lembrar que, nesta época, 1900, 1904, o Rio de Janeiro tinha surtos constantes de febre amarela, malária, febre tifoide, febre bubônica, além de tifo, leptospirose, que são doenças causadas pelos ratos. Assim, nessa ideia de remodelação, o prefeito Pereira Passos mandou demolir vários casarões, vários prédios antigos. Ele foi o criador da Avenida Atlântica, que fazia com que toda a orla do litoral da cidade do Rio de Janeiro ficasse exposta para o mar, virando um cartão postal da cidade. Mas, para dentro da cidade, mandou derrubar vários cortiços, onde famílias muito pobres moravam, sem as mínimas condições. O problema não é derrubar, o problema é que não deu ou não ofereceu uma alternativa a essas famílias. Elas foram simplesmente jogadas para fora do centro urbano, sem nenhum tipo de planejamento social para que elas vivessem. Então, essas famílias, compostas por ex-escravos, pessoas muito pobres, mendigos, migraram para a região dos morros, que desde o início do século XX já estavam formando as favelas. E isso contribuiu muito para a formação das favelas. Eles pegaram os escombros de madeira das suas próprias casas e caixas abandonadas nos portos do Rio, caixas de madeira onde eram tiradas as mercadorias que chegavam no porto, e levaram para construir seus barracos. Ao mesmo tempo, a chegada constante de marinheiros de diversos países que aportavam no Rio de Janeiro acabava transmitindo várias doenças. Os marinheiros passavam muito tempo em mar e acabavam procurando os prostíbulos da cidade quando aportavam. E existia uma incidência endêmica de sífilis também na cidade do Rio de Janeiro. Então era uma cidade tropical, de calor enorme na época de verão, de temperaturas amenas na época do inverno, e de doenças também
constantes. Como eu disse, a falta de estrutura para fornecimento de água potável, de esgoto, era também uma realidade desde a época do Brasil Império. Muitos ainda tinham que buscar água em minas que tinham em praças públicas, acabavam buscando em latões essa água potável, e os dejetos pessoais eram jogados por balde nas ruas, que eram de terra. Não existindo esgoto, não existindo bueiros para escoar, aquilo ali virava um bolsão de doenças e de insetos, baratas, moscas, mosquitos e tudo mais, que acabavam picando as pessoas, contaminando o alimento e tudo mais dentro da vida cotidiana da cidade do Rio de Janeiro. Então as doenças eram constantes, não existia um sistema público de saúde para tratar essa população e dar o mínimo de conhecimento com relações a coisas primárias na questão higiênica. Então, toda essa reformulação urbanística do Rio de Janeiro estava sendo construída e sem resolver o problema principal. Quando Rodrigues Alves percebeu que era preciso sanear, trazer saneamento para o Rio de Janeiro, ele mandou chamar um médico brasileiro formado no Instituto Pasteur, lá na França, chamado Oswaldo Cruz. O médico Oswaldo Cruz, ele tinha a responsabilidade de sanear o Rio de Janeiro. Então, dentre várias coisas que ele fez, foi, junto com engenheiros, com o prefeito Pereira Passos, fazer um planejamento de engenharia para os esgotos da cidade e pavimentação das suas principais avenidas. E também estações de tratamento de água que levassem água potável às casas no centro do Rio, o que não necessariamente levaria esgoto e água potável para as favelas. E para combater as doenças, as principais epidemias que eram anuais no Rio de Janeiro era a febre amarela e a peste bubônica. Então, o Pasteur, lá o Instituto Pasteur, na França, tinha desenvolvido vacina para essas moléstias. E assim, o Oswaldo Cruz trouxe para o Brasil essa tecnologia da vacina. Só que é bom a gente exemplificar. O início da vacinação se deu através da utilização do próprio vírus morto para gerar anticorpos. Eles aplicavam em cavalos, o cavalo reagia, produzindo anticorpos, e a partir disso era produzido a vacina. Ok? Então essas vacinas eram colocadas em ampolas e na própria injeção se inoculava na pessoa através de uma agulha. Só que é bom lembrar que no início do século XX eles não tinham o conhecimento que se tem hoje de produtos descartáveis. Então uma mesma agulha com ampola, com a injeção, era usado em várias pessoas e não era nos braços, tá? Era no glúteo, no músculo do bumbum. Então imaginem, pleno início do século XX, você aplicar uma vacina que era um atentado ao pudor, porque as mulheres usavam saiões que iam até o pé. Você tinha que, quando a pessoa ia se vacinar, você tinha que levantar a saia, pôr a pessoa de bruço, levantar a saia e aplicar a vacina, o que gerava revolta na população, os homens tendo que abaixar as calças. Isso gerava revolta porque era um atentado ao pudor. Para a mulher era considerado um assédio, era considerado até quase um estupro na mulher. Então, a questão da vacina se tornou uma situação de calamidade pública, porque a população não aceitava a vacinação. O ambiente político do período também era de confronto, polarização ideológica, política. Não se falava em comunismo ainda, mas os partidos opositores de Rodrigues Alves
e do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, diziam que a vacina era para matar os pobres, inoculando o vírus nas veias, na circulação sanguínea dos pobres. Então, a população ignorante, sem conhecer muito sobre essa situação, resolveu não aderir à vacinação. Por isso, o presidente teve que decretar uma lei que foi editada pelo município do Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal da Guanabara, colocando a vacina como obrigatória em todo o Rio de Janeiro. Assim, quando saiu divulgado na notícia dos jornais esse decreto presidencial, houve uma revolta geral e a população mais pobre rumou em manifestação violenta para o Palácio do Catete, onde ficava o presidente da República, Rodrigues Alves. E daí eles se exacerbaram nessa manifestação, exigindo que acabasse essa obrigatoriedade, pois previa que os agentes de saúde contratados pelo Oswaldo Cruz subissem os morros e, com acompanhamento de polícia, invadisse as casas e aplicasse a vacina à força nas pessoas, e causando aquele constrangimento da questão de invasão de privacidade e também atentado ao pudor, certo? Então, essa turba generalizou a revolta, começaram a virar bondes, quebrar praças, apedrejar lojas e virou uma verdadeira guerra, porque o Palácio do Catete estava fortemente guardado e daí as tropas do governo saíram para atacar a população. A luta foi bairro a bairro durante quase uma semana completa, com tiros e apedrejamento. Os populares jogavam pedra e a polícia atirava, né? Até que dissolveram essa revolta, várias pessoas foram presas, algumas acabaram até mortas, mas a revolta acabou. Como a revolta acabou sendo noticiada no mundo inteiro, todos os jornais dos grandes países mais civilizados noticiaram essa revolta, o governo brasileiro teve que retroceder, o que foi uma vitória para os opositores, né? Retrocedeu e tirou a obrigatoriedade da vacina. Então, passou-se a investir em campanhas de vacinação, ou seja, divulgação dos benefícios da vacina, do combate à doença e tudo mais. E também começou-se a ter aquela ideia, aquela noção de educar a população em relação ao saneamento e a limpezas, certo? Então, houve legados muito importantes da revolta da vacina. Deixou de legado que o povo brasileiro tinha uma ignorância tremenda e ainda tem, não vacinando até hoje várias pessoas, eu não digo nem com relação a essa doença que está tendo agora, mas em relação a outros tipos de vacinação, não levam as crianças, não levam os jovens, nem os idosos para vacinar, porque até hoje pensam que estão querendo eliminar os pobres através da vacina. Esse é um exemplo. E também que o Brasil era um país atrasado, que precisava de infraestrutura, de urbanização e de uma estrutura social que levasse toda a população a usufruir dos direitos a saneamento básico e também a água potável. Só lembrando que o governo de hoje, do presidente Jair Bolsonaro, aprovou uma lei de saneamento básico para milhares de famílias. E a esquerda, PT, PSOL e demais partidos de esquerda votaram contra. Então vocês veem que os interesses políticos, muitas vezes, isso inclusive no passado, sobrepõem os interesses da população. Eles vestem uma carapuça de defesa dos ideais deles e fazem de propósito, que a população está vivendo e merece o melhor. Ok? Então foi uma pequena explanação sobre a revolta da vacina, não pretendo abarcar todo o tema, mas mais para a gente fazer algumas analogias com os dias atuais. Obrigado e até o próximo vídeo.